lá! Quando lemos um texto antigo, na maioria das vezes, a gente está vendo uma tradução, certo? Mas e o original? O que será que se perde no meio do caminho? É como ter um tesouro trancado e a chave é a própria língua. Hoje a gente vai tentar encontrar algumas dessas chaves para desvendar os segredos do grego koiné. Olha só essa frase. Muita gente conhece a tradução, né? É um trecho bem famoso de João 1:1. Mas quando a gente olha para o grego, a gente percebe que tem um ritmo, tem uma ênfase, uma, uma musicalidade própria das palavras que não tem jeito, acaba se perdendo um pouco na tradução. E é exatamente essa a nossa pergunta central hoje. Que outras camadas de significado a gente consegue acessar quando olhamos direto para a língua em que esses textos foram escritos? O que está escondido ali? Então, este aqui é o nosso mapa do tesouro. Primeiro, vamos sentir um pouco da música do idioma. Depois, um ponto-chave. Vamos ter que mudar o jeito de pensar sobre os verbos. Em seguida, vamos ver como o significado é construído, quase como peças de montar. E por fim, a gente junta tudo e decifra o código numa frase real. Vamos lá. Ok, vamos começar por aqui, porque a primeira chave para entender o grego não são só as palavras em si, mas o som, o ritmo, a melodia do idioma. É que a acentuação no grego koiné é fundamental. Ela não só diz como pronunciar, mas cria uma cadência, uma melodia única. É bem diferente do português. A sensação é quase de que o texto está sendo cantado, sabe? Isso dá um fluxo todo especial à leitura. Agora, se preparem para uma surpresa. Olhem só a pontuação. Ponto final é igual, vírgula é igual, mas e o ponto e vírgula? A gente olha e pensa que é uma pausa, né? Só que não. No grego, um ponto e vírgula é, na verdade, um ponto de interrogação. Isso mesmo. O que parecia uma afirmação, de repente, vira uma pergunta. Esse pequeno detalhe pode mudar todo o sentido da coisa. Vamos para a nossa segunda chave. E essa aqui exige uma virada de chave mental bem grande, porque mexe com algo que a gente acha que sabe muito bem: os verbos. O nome do conceito é Aktionsart, que significa tipo de ação. E essa é, talvez, a maior diferença de todas. Em português, a nossa grande preocupação com o verbo é quando aconteceu, passado, presente ou futuro. Já no grego, a pergunta principal é outra: como essa ação acontece? E essa tabela ilustra isso de um jeito genial. Em vez da linha do tempo passado, presente e futuro, a mentalidade grega pensa assim: a ação é um processo contínuo, é um evento único, pontual, ou é algo que já terminou, mas cujos resultados ainda estão valendo? É uma lógica totalmente diferente. Certo, mas como é que essas ideias tão complexas são colocadas em prática na língua? Bom, pensem em blocos de montar. É um sistema bem engenhoso. Olha que curioso. Em português, se a gente procura um verbo no dicionário, a gente acha falar, correr, o infinitivo. No grego, não. A forma base do verbo já é a ação acontecendo. Lego, eu falo. O ponto de partida não é a ideia abstrata, mas a ação concreta, realizada por alguém. E o processo para criar outras formas é quase matemático. A gente pega o verbo base, eu falo, tira a terminaçãozinha do final para achar a raiz, o núcleo da palavra que não muda. A partir daí, é só ir encaixando outras terminações, outros bloquinhos, para dizer quem mais está fazendo a ação. E aqui estão alguns desses bloquinhos. Cada final é uma instrução super precisa. Terminou em eis, é tu. Terminou em homem, somos nós. Não tem espaço para dúvida. Essa precisão toda faz do grego um idioma super sistemático. Depois que se pega a lógica, vira um código que dá para decifrar. Ok, agora chegou a hora da verdade. Vamos juntar todas essas chaves, a pontuação, o jeito de pensar a ação e esses blocos de montar e ver o poder que isso tem para desvendar uma única frase. A frase é essa aqui. A tradução mais comum é simplesmente "não ameis o mundo". Parece simples, né? Mas agora, com as nossas chaves em mãos, vamos desmontar essa frase para ver o que tem dentro dela. Então vamos lá. Primeiro é o modo imperativo, ou seja, não é um pedido, é uma ordem direta. Segundo, o tempo do verbo é o aoristo, que numa negação como essa tem um sentido muito específico. Nem comece a fazer isso. E para completar, a partícula negativa usada, mi, reforça essa proibição com força total. Juntando tudo, a mensagem não é só não ame, é um parem. Nem pensem em começar a amar o mundo dessa maneira, é muito mais intenso.
E essa é a grande recompensa de todo esse mergulho. A tradução não está errada, ela nos dá a superfície. Mas ao entender a gramática, a gente vê a estrutura inteira que está por baixo. Uma força, uma precisão que a tradução, por melhor que seja, dificilmente consegue carregar. E é com essa pergunta que a gente termina. O que fizemos aqui foi só um arranhão na superfície. Se uma frase tão curta guarda tanta coisa, imaginem o que mais pode estar escondido bem ali, à vista de todos, na gramática de idiomas tão antigos. Fica a reflexão.